Olá, como estão? Vamos falar um pouco sobre ética hoje, né? Qual a concepção sobre uma ética na filosofia grega antiga, fundamentalmente no estoicismo, e o que pode ser que se passe na cabeça das pessoas hoje sobre o que é ética, né? Então vamos dizer o que ela não é. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma ética empresarial, né? É um pouco estranho pensar numa ética empresarial, uma ética como um setor determinado, separado, diferenciado. Bom, tá certo que a ética, de alguma forma, trabalha com as relações humanas, seja com o mundo, seja com as outras pessoas, seja consigo mesma, na construção da sua própria personalidade moral. Uma ética relacionada ao mundo, hoje com a questão da sustentabilidade, por exemplo, uma ética relacionada às pessoas, né, a intersubjetividade, e uma ética voltada à construção da sua própria personalidade, que é uma construção ética no sentido de que também temos a noção daquilo que é certo e errado, justo e injusto, bom e mal, na construção da personalidade moral, que vai estar em contato com o mundo e com os outros. Mas a ética não pode ser completamente separada de outras duas noções, que é a noção fundamentalmente de bem e a concepção no estoicismo antigo de uma revisão lógica dos seus próprios juízos. Então, eu fiz aqui algumas anotações que eu vou mencionar aqui para vocês. Bom, a ética, então, ela não é simplesmente um ramo separado de todo o construto filosófico na filosofia antiga. A ética, não é à toa, né, que os estoicos comparavam a filosofia num todo como um corpo, como um animal, né? Sendo, por exemplo, a lógica, os ossos ou os tendões, a física, a alma, e a ética, a carne. Ou seja, a ética entra dentro de um corpo total, geral, composto de outras concepções importantes para que ela também se estabeleça. E essas outras duas formas, essas dois eixos do qual a ética se insere na filosofia grega antiga, fundamentalmente no estoicismo, é a lógica e a física. Então, a lógica seria o estudo interno das proposições das quais fazemos quando recebemos as impressões do mundo e dizemos, isso é bom, isso é mal, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero em direção, isso eu quero me afastar. Essa proposição interna tem toda tem todo um jogo de representação que fazemos interno, a qual chegamos a um juízo. E esse juízo, se ele se adequa ao real, ele é efetivo, se ele se adequa ao real, ele é um bom juízo, e tiraremos desse juízo boas ações, bons sentimentos. Se esse juízo não se adequa ao real, teremos problemas com o real, teremos problemas ao tentar ir em direção a isso, ou fugir daquilo que não deveríamos fugir. Então, a lógica faz parte de um bom juízo, de como conseguimos representar nossos juízos internos com aquilo que é real, com a realidade. Deveria haver uma conformação entre aquilo que a proposição interna e aquilo que aparece no real. Essa relação, uma relação de representação que os estoicos, principalmente Epiteto, os estoicos, têm toda uma teoria da ação mental para conseguirmos nos ater à lógica certa, às proposições corretas, que carregam da realidade aquilo que é
ou para que não tenhamos os juízos falsos a respeito do real. Então, a ética, dentro do eixo desse grande esquema filosófico, onde a ética se insere, a lógica é fundamentalmente importante. A outra parte fundamentalmente importante é a física, né, da qual, nos estoicos também não é a metafísica, é a física, porque para os estoicos o cosmos, o mundo e todas as coisas são corporais. Então, eles vão lá nos pré-socráticos, vão lá em Heráclito, pegam o fogo, pegam a ideia, a noção física da realidade, a água, o ar, o fogo, a terra, né? E a partir da mistura desses elementos com as forças fundamentais da ação, né? De uma força passiva, uma força ativa, os elementos físicos fornecem o real. A alma, o pensamento, os juízos, o corpo, tudo é corpo para os estoicos. Então, eles têm uma física como uma cosmologia, como uma explicação do real, e não uma metafísica, uma essência imaterial, como Aristóteles, ou o próprio mundo das ideias, num outro lugar, como Platão, que não seja aqui. Então, a física estoica é fundamental para delinearmos a ética. Se temos uma boa concepção cosmológica, ontológica do real, saberemos, enquanto pessoas que somos, também corpos, mesmo na alma, mesmo nas emoções, nos juízos, como nos comportar dentro desse horizonte ontológico e cosmológico. Saberemos pela física como bem desejar, como bem sentir, como bem nos situarmos neste mundo, o que é esse mundo. Então, a física é fundamental para que a ética se estabeleça. Há divergências dentro da própria escola estoica desses três eixos. Quais deles é que se inicia o processo do filosofar? Então, alguns dizem que é primeiro a lógica, depois a física e depois a ética. Primeiro temos que ter uma noção lógica dos nossos próprios pensamentos, para aí podermos ter ações éticas e aí então participarmos como pessoas nesse universo integrado simpático que é para os estoicos, nessa ontologia, nesse mundo, nessa cosmologia. Outros colocam lógica, ética e física, outros colocam lógica, física e ética, e outros colocam como física, lógica e ética, e eu particularmente coloco como física, lógica e ética, eu coloco como física, ética e lógica, né? Então, quais desses eixos são fundamentais para o exercício da ética? A ética, na minha concepção, de alguns estoicos e estudiosos do estoicismo, penso que seria fundamental para um agir ético termos a noção da física. Ela, para mim, não sei se ela fundamenta, mas ela é uma pré-condição para o correto pensamento e ação éticas, né? E, consequentemente, como ação ética, meio que numa cooperação junto com a lógica, porque os nossos juízos internos, a partir da nossa relação com os outros, conhecendo, concebendo que mundo é esse, como bem desejar, como bem sentir, a ética e a lógica fazem um jogo de potências para nos ajustar ao real. Então, temos pensamentos éticos, mas temos que verificar com a lógica se esses impulsos ou desejos éticos que temos a partir deste mundo que conhecemos e pensamos está efetivamente ligado ao real ou não. Essa é a parte da lógica. Mas do que trata fundamentalmente a ética histórica? Então, no livro do Diógenes Laertius, sobre os filósofos, né, antigos, um livro muito legal sobre doutrinas e vida dos filósofos antigos, ele tem lá no capítulo 7 sobre o estoicismo.
E ele lá faz uma toxografia, né, traz o que ele ouviu e o que ele leu sobre os estoicos, sobre um monte de filósofos, sobre um monte de doutrinas e filósofos, e no estoicismo ele diz assim, né, do que trata a ética estoica? Fundamentalmente, ela trata do impulso, das coisas boas e más, das paixões, das virtudes, do fim ou da finalidade última, dos primeiros valores e primeiras ações, dos atos adequados, ou caté conta, no qual fiz a minha tese de doutorado, né? E de quais atos deve se abster ou ser incentivado. Então, a ética, ela é um campo também, além de ela estar dentro desse complexo entre lógica e física, ela em si mesma, assim como cada uma desses eixos, tem um campo muito abrangente de estudos. E aqui, fundamentalmente, né, vamos pensar aqui, né, o impulso, né, tem a ver com o ser humano, as coisas boas e más, tem a ver com o conhecimento sobre este mundo, sobre a física, as paixões, as virtudes, os fins, né? Então, e aqui sobre as coisas boas e más, eu quero pegar aqui um gancho e dizer assim, fundamentalmente, a ética trabalha com a conhecimento, pelo menos em linhas gerais, do que é uma natureza humana, e pelo menos em linhas gerais, qual é a finalidade desse humano. E a finalidade está sempre ligada ao bem, seja a virtude, que é o que de melhor há em nós, seja numa teleologia, numa finalidade que seja não só as minhas virtudes, mas a sociedade, a koinonia ou o cosmopolitismo no geral. Então, não basta uma ética estoica que eu desenvolva minhas virtudes pessoais e intransferíveis, são minhas, mas que elas ecoem, que elas amalgamem, que elas fortaleçam o cosmopolitismo, a noção física, da física, de qual é esse campo no qual, esse mundo no qual nos inserimos, qual a relação, né, qual a localização que nós temos enquanto pessoas virtuosas dentro deste mundo, nessa cosmologia. Então, não tem como pensar uma ética voltada para, sem pensar que ela está voltada para um bem além daquilo que a personalidade moral considera um bem. Então, aí nós voltamos a hoje, né? Uma ética voltada apenas a deveres, apenas a missões empresariais, apenas a coisas materiais, apenas ao bem daquele segmento, não é uma ética em si. É porque essa noção de ética voltada a deveres e regras e metas de benefício pessoal e empresarial é uma ética mais moderna, né? Na qual que é justamente por causa dessa perspectiva de ética enquanto dever, enquanto impeditivo. Uma pessoa ética não deve fazer, né? uma pessoa ética deve seguir certas regras e abster-se de outras. Essa ideia de uma ética voltada a leis morais, a leis sociais, a leis jurídicas positivadas, a metas empresariais, a comportamentos simplesmente privação. Existia isso na filosofia grega antiga, mas não é só isso. A ética na filosofia grega antiga é um caminho para o bem viver. A ética permite que sejamos felizes, eudaimônicos. A ética grega permite o caminho do desenvolvimento daquilo que melhor nós temos, nossas virtudes. A ética da filosofia grega é voltada ao bem. Não tem como pensar uma ética ao bem que não é praticamente nunca material, mas também jamais voltado a um idiotismo, né? Aquelas coisas que só são relativas à minha privacidade pessoal. Isso é uma visão ética moderna, contemporânea, das quais, exatamente por ter essa visão tão restrita sobre ética, que é um livro de privações ou de seguir leis, que não devem ser consideradas a nossas próprias subjetividade no seguir essas regras, é que as pessoas querem se livrar dela. Por isso que o mercado não quer saber de ética. Existe preço justo, a ética não permite que o mercado
se arrume, né, de forma entre oferta e procura. O mercado se autorregula sem ética, não precisa de ética. A medicina e a ciência do melhoramento genético não precisa de ética, porque a ética é aquela coisa chata que vai colocar um impeditivo para a gente fazer uma pesquisa mais adiante. Ninguém quer saber de ética. Quando colocam isso como ética empresarial, por exemplo, colocam apenas como algo voltado ao interesse da própria empresa e da própria missão, daquelas próprias pessoas que fazem a empresa, e todo mundo tem que se adequar àquilo, senão elas são privadas de serem quem elas são. A ética não é isso. A ética não é uma regra de privação. Ela não serve para não errarmos. A ética é um campo, um caminho para o bem viver, onde o melhor de nós vai aparecer em certas circunstâncias de exercício diário, de compreensão do mundo, de compreensão de como, no caso estoico, a física estoica nos coloca em relação a esse mundo, da compreensão de que nós temos todo um arcabouço interno lógico que nós fazemos para chegar a conclusões e juízos. Então, a ética ela é um campo que abrange muito mais do que simplesmente uma utilidade. Ser ético é seguir regras. Ser ético é privação do que não fazer. Ser ético serve para punir quem erra. Não serve para isso. E ser ético também não é ser inviolável ao erro, mas é compreender o erro, o acerto, a sua ação pessoal, da sua personalidade moral dentro de um âmbito muito maior, na relação com as pessoas, no caso do estoicismo, como é um cosmopolitismo, com a humanidade inteira. Mas não para nos privarmos, mas para poder termos relações virtuosas, o mais virtuosas possíveis, com a gente mesmo, com os outros, com o mundo. A ética estoica, ela é muito, ao mesmo tempo que ela é muito mais abrangente, ela exige muito mais a nossa percepção epistemológica, ela ao mesmo tempo é muito mais leve, porque ela não é só privação. Ela é um sereno fluxo de vida. Ela é uma ataraxia, ela é uma imperturbação da alma e do espírito. Ela é uma eudaimonia, um bom florescer, um bom daimo dentro de nós mesmos para florescer nossas virtudes, o melhor que há em nós. Então, essa concepção hoje que nós temos um pouco vinculada à ética, a deveres, a regras positivadas, a leis morais, que não podemos jamais sair delas, né? Perder o caminho, só podemos ser morais se nos privarmos de tudo, sem considerar a nossa subjetividade virtuosa. Não é nossa subjetividade qualquer uma, ela tem que ser virtuosa no sentido de tirar o melhor de nós, e esse melhor de nós tem que fazer eco e fortalecer o melhor para todos. Então, esses círculos concêntricos, né, qual falava Hierocles, outro estoico, também está na minha tese lá de doutorado, é o que fortalece a percepção do que é uma ética, ao mesmo tempo que ela está dentro ela é um eixo dentro de um complexo maior lógica e física, ao mesmo tempo ela não é somente uma regulação de privação e de leis. Ela é a possibilidade de vivermos bem, ela é a possibilidade de darmos sentido e significado maior à nossa vida, não só a nós mesmos, como a quem está conosco e, né, a nossa influência cosmopolita. Então, a ética estoica, a ética da filosofia grega antiga, digo no geral, mas não afirmo exatamente, estou aqui falando de forma geral, é uma ética para o bem viver. Sim, há coisas que temos que nos privar, né? Que são os vícios, que nos levam para o lado contrário, né, ao bem viver. Mas essa privação, ela não é o sentido único da ética. Ela é uma das formas de viver. Avaliarmos o bem e o mal, sabermos não nos deixarmos levar por impulsos patológicos na primeira impressão. Sim, há as privações, mas elas não são em si um valor, elas fazem parte de um projeto maior da ética, que é nos colocarmos dentro da estrada da virtude, né? Do bem viver, do melhor que há em nós, que ecoe, que reforce o melhor que há em todo esse cosmos, nossa comunidade como um cosmos. Então, quando se fala em ética hoje, eu acho que se fala, de certa forma, se toca no que seria
a ética das virtudes, se toca no que seria uma ética grega, mas se cortou, se reduziu muito a percepção ética, muito a ver com a ética kantiana também, do dever, que ele foi beber com certeza nos estoicos, ele fala inclusive dos estoicos, mas ele deu uma concepção de ética mais voltada à privação, que é essa que ninguém quer, e que por isso que nós temos que trazer de novo a ética, né, como discussão social, mas não essa ética da privação, mas a ética que pode levar essas empresas, esses projetos para um caminho do bem viver e da virtude, e não apenas a ganhos materiais ou voltados para o próprio interesse. Isso não é ética propriamente dito, né? Isso é um jogo de valores, né, que a ética trabalha com a percepção de valores, mas de valores utilitaristas, valores de uso, de troca, e não valores voltados a um bem, né, que está além do indivíduo, que está além do uso, que está além do retorno material. Então, ética, na filosofia grega antiga, fundamentalmente no estoicismo, ela serve para mantermos em atividade constante no caminho da virtude, para a virtude ser aquilo que o melhor de nós possa aparecer, tanto para nós, para os próximos e para a comunidade cosmopolita estoica. Muito bem, se gostaram do vídeo, quiserem compartilhar, ajuda a levar a mensagem estoica mais adiante. Se quiserem colocar nos comentários, perguntas, sugestões, à vontade, e assim que eu puder, vou respondendo com novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.